Fala galera, chegamos à terceira parte da série sobre a LGPD e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre quais são os próximos passos para a sua empresa se adequar. Então, a primeira coisa aí que a gente deve falar, né, Edson, que gera muita dúvida, né? Quem que o gestor da empresa deve ouvir nesse momento? É um advogado? É um especialista em segurança? É um interlocutor do Estado? Quem que é a pessoa mais adequada e por que deve procurar essa pessoa nesse momento? Olha, um bom caminho é ouvir todos que tiver condições. É óbvio que o advogado ele terá um domínio jurídico, por ser um advogado da lei. O profissional de tecnologia barra segurança, talvez não, com certeza ele vai dominar melhor tecnologias que ajude a implantar. Mas nesse momento eu acho que é interessante ouvir todos. Não descarte ninguém. Se tiver a oportunidade de assistir conteúdo da Start, assista. Se tiver condições de ouvir conteúdo gerado por outros canais, assistam. Esgote o tema. Esgote o tema. Agora não é hora de fazer divisões por profissionais. Os advogados vão ter uma boa visão da interpretação da lei. Os profissionais de tecnologia terão uma visão de como atender os itens que é possível atender com tecnologia. Quem for do campo da gestão vai ter ideias e propostas de como implantar e gerenciar tudo isso. Agora é a oportunidade de ouvir todo mundo, não descarte ninguém. É melhor ouvir muito e achar que não agregou do que ouvir pouco e tomar uma decisão não adequada ou uma decisão que se arrependa depois. Como o prazo para a entrada em vigor da lei está próximo, não há muita margem para erro. O tempo é curto e não vai ter choro. Se eu não fizer em 6, 7 meses, se eu perder 2, 3 meses com erro, eu vou ter metade do tempo para fazer todo o projeto. E quando Ouça a gente, todo mundo. boa. E quando a gente fala de ouvir todos, a gente também precisa saber quem que são os envolvidos numa adequação, porque ainda muito tem-se dúvida sobre, poxa, legal, eu sei que eu preciso me adequar à lei, mas quais são os envolvidos nessa adequação? É só um DPO? É só o profissional da TI da minha empresa? Quais são os envolvidos nessa adequação, Edson? Olha, áreas envolvidas são todas. As, todas as áreas precisam se envolver, mas vamos fazer também algumas separações aqui. Empresas grandes têm áreas e departamentos para quase tudo. Empresas pequenas, não. Então, vamos fazer uma divisão para que quem represente um pequeno negócio entenda e quem represente um grande negócio entenda. Aqueles que cuidam das pessoas, se for uma área de RH, gestão de pessoas, precisa se envolver. Se a empresa pequena não tem gestão de pessoas, quem cuida das pessoas precisam se envolver. As áreas de tecnologia, se a empresa tem diversos segmentos de tecnologia, traga. Se não tem, se tem só um MSP, um fornecedor, traga. Se tem um departamento jurídico, traga. Se não tem, traga o fornecedor jurídico. Todas as áreas precisam estar envolvidas. Gestão de pessoas, porque as pessoas precisam ser engajadas, saber qual é o seu papel dentro da lei, qual é o seu papel dentro da empresa com relação à privacidade. Contratos e documentos precisam ser revistos e reescritos, então a ajuda jurídica será bem grande. Tecnologia precisará ter um trabalho bem grande, talvez rearquitetando como faz as coisas. Segurança precisará ter um papel grande implantando mecanismos de proteções, mas precisa o DPO, que é um papel que a lei define como mandatório, mas o que eu queria reforçar é que essas pessoas são papéis executores. Eles vão executar tarefas para montar um quebra-cabeça que atende à lei. Precisa ter um papel, uma figura que é fundamental, que é quem vai orquestrar tudo isso, é quem vai desenhar um plano de governança, quem vai definir por onde começamos, o que é prioridade. Vamos pensar que a empresa grande, a empresa média, a empresa pequena, de alguma forma
tem os seus responsáveis, seja conselho, investidor, sócio, todas elas têm a sua alta direção. Precisa ter um papel de uma pessoa, uma figura, um responsável pela governança da privacidade, que construa um contexto, eleve para esse board, para essa alta direção, e eles digam, isso é o que serve para a gente, e essa figura precisa descer para a área jurídica, para a área de TI, para a área de segurança, para a área de gestão de pessoas, para todas as áreas envolvidas, dizendo assim, esse é o caminho, cada um precisa fazer sua lição de casa. Todas as áreas precisam se envolver. Mas por onde começar? Eu sugeriria que as empresas pensassem primeiro nessa figura de quem vai fazer a governança. Pode ser o DPO, isso pode ser uma figura acumulada no DPO, sem problema algum, desde que seja combinado entre as partes. Nomeie primeiro o DPO, aí você tem um responsável pela demanda, você tem alguém que vai trabalhar por aquilo, você tem para quem cobrar. Aquele DPO ou a pessoa anexa que vai assumir esse papel, ela precisa construir um plano de privacidade, de gestão, de governança, submeter à alta direção, a alta direção vai dizer isso é o que nós queremos, e aí ele vai, de forma estratégica, inserir isso em todas as áreas. Todas, todas. Por isso que todos precisam se envolver. Mas se não tiver um elo de ligação entre eles, fazendo a gestão e o controle, possivelmente não será tão efetivo. E aí, é, opinião minha, não é verdade absoluta, e não tem o propósito de desprestigiar quem faz diferente. Mas eu acredito pouco em projetos que começam e terminam. Toda vez que nós falamos de adequação, você tem uma fase que você começa, grandes entregas, aí você termina essas grandes entregas e começa um ciclo novo de manutenção. Então, governança da privacidade para atender a lei não termina nunca. Se você comprou um projeto temporário, se você comprou um projeto de 2, 3, 4, 5 meses, esse projeto por si só não vai deixar muitos frutos se não houver uma manutenção contínua. Então, comece por onde? Nomeie, uma sugestão é nomeie o DPO, o DPO. Defina ele a responsabilidade e o escopo da privacidade. Receba a alta direção, receba isso dele e diga o que precisa ser ajustado e pode seguir. Depois, espalha isso na empresa, onde ele vira o guardião de implantar, de definir, não com as suas mãos, mas com as mãos de quem tem para fazer. Se tem departamento de RH, o RH vai ser a ponte para o engajamento das pessoas. Se tem um departamento jurídico, o jurídico vai ser a ponte para a reconstrução dos documentos. Se não, vai buscar uma consultoria externa, vai buscar um acúmulo de funções, mas eu não acredito que chamando todo mundo e dizendo, ó, façam aí, vai ter um bom resultado. Precisa ficar amarrado. Precisa ficar amarrado numa figura para ter o ownership lá. Tem que ter um dono, onde esse cara vai desenhar, será cobrado sobre isso e cobrará. É a governança do negócio. Não existe manutenção da privacidade achando que o DPO será o executor final da tarefa. Ah, nomearei o meu departamento jurídico como DPO. A lei não define que não pode. Ela dá a oportunidade de fazê-lo. Mas o DPO, eu vejo ele bem pouco sendo o executor final e mais o estratégico. Então, vou nomear o meu segurança da informação como DPO. Eu posso? Pode, a lei dá a oportunidade para isso. Mas vai ser eficiente o cara que está com a visão de um guarda-chuva lá embaixo cuidar de uma privacidade? A ideia é ter um cara olhando de cima para o todo, olhando a privacidade e disparando as tasks, as ações, os planos, os projetos, para que a privacidade alcance e conquiste o nível que a empresa queira implantá-lo. Aliás, se você não conhece muito sobre o tema de governança de TI, governança corporativa, a gente tem um artigo no blog da Start que foi construído a várias mãos, né, do pessoal da Start. Então eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo também, que vai te ajudar também a falar um pouquinho sobre os principais pilares
na parte da governança corporativa, que é um tema, acredito que muito ligado ao que o Edson está passando aqui nesse conteúdo. Uma coisa legal também, Edson, é que muito se fala, a gente tem visto, né, muitas empresas fazendo esse assessment, né, nas empresas e cobrando por valores até mesmo acima do que a gente, né, acredita que seja o ideal para uma pequena e média empresa. E normalmente é exatamente o que você falou, ela entra na empresa, faz um book lá do que a empresa deve fazer, só que ela não faz, né? Ela não entra na camada de gerar essa manutenção ativa no cliente e entendendo dentro do escopo de privacidade do negócio. Ele simplesmente faz um scan da rede, né? Faz da empresa, faz um scan da empresa, aquilo que está acontecendo, aquilo que precisa ser feito, só que ela não aplica isso numa pequena e média empresa. Olhando também para o lado de uma pequena e média empresa, que normalmente tem um orçamento reduzido para segurança, falando em segurança, o orçamento já é extremamente reduzido, falando em TI, também o orçamento é reduzido. Quando a gente fala em contratação de um DPO, que normalmente já tem uma bagagem na parte de segurança, na parte de privacidade, é um profissional que, se trouxer essa bagagem de mercado e a empresa for esperta para contratar, é um profissional que possivelmente tenha um custo elevado e a pequena e média empresa, não tenha condições para fazer esse investimento. Na sua concepção, qual que seria, então, para uma pequena e média empresa, o melhor modelo de contratação de um DPO? É um DPO interno? É um DPO como serviço? Qual que você acha que é o melhor modelo aí para essa empresa? Se a empresa não tem 40 horas por semana de trabalho para ser executada por um DPO, possivelmente já vai ser mau negócio, porque você vai contratar alguém por 40 horas e vai ter demanda para 15, 20 ou 30. É um dinheiro mal investido. Vamos chutar aqui que o DPO do cliente custe R$ 10.000. Se tem trabalho para 20 horas, você está rasgando R$ 5.000, porque ele não tem o que fazer as outras 20 horas. Esses R$ 20.000 podia ser investido na prevenção, podia ser investido na automação, no amadurecimento das ferramentas, na evolução dos softwares, no aporte para um seguro cibernético ou para outras ações. E aí a pergunta é, como eu contrato meio profissional? O DPO como serviço que você mencionou é a possibilidade de eu contratar uma fração de um profissional como serviço. Eu não tenho 20 horas de uma pessoa, eu tenho a tarefa executada. O trabalho de DPO combinado com esse cliente é consumido por quem oferece o serviço 15 horas. Aí ele vai precificar que para fazer aquele trabalho vai ter um preço X proporcional a 15 horas. A empresa paga pelo uso. É uma forma mais inteligente, mais racional e mais econômica. Agora, vai haver empresas que o número vai ser diferente. Ela vai precisar de um DPO e meio na sua equipe. 1,5 pessoas, um só não vai dar conta. E aí ela vai ter que contratar 2. E aí o desperdício vai acontecer de novo, porque um só não dá conta, 2 vai sobrar. Aí ela pode ir lá e contratar os serviços que seriam proporcional a 60 horas semanais. Aí ela contrata o serviço, não tem a pessoa. A empresa entrega esse serviço e ela poupa, economiza aquele valor. Isso é uma estratégia muito legal, porque você se livra dos custos CLTs, você se livra de possíveis processos trabalhistas, você se livra dos encargos sociais, você se livra de uma troca de profissional, porque você vai lá e contrata 1, 2 profissionais que começam a andar bem, aí o seu vizinho faz uma proposta de reais a mais, ele larga o trabalho no meio e vai embora. Então tem uma série de impactos nesse contexto que contratar como serviço, onde você não precisa saber quem está operando e a receita da operação e depende de qual humano está rodando a manivela, você ganha economia, flexibilidade, agilidade, você não está preso a pessoas. Se do outro lado é o João ou é o Pedro, para você é indiferente, porque as tarefas serão executadas.
É um modelo diferente de operação, E, mas é, não, desculpa te cortar, mas para o gestor também, se a gente for pensar, que é um. Normalmente ele está mais preocupado com a continuidade do negócio, né, com o crescimento da empresa. Normalmente ele não tem um conhecimento em privacidade e segurança, né? Então, e talvez imagina não para tenha ele tempo para contratar aprender. exatamente, para aprender e até mesmo para acompanhar todo esse profissional interno que vai estar gerenciando isso na empresa. Então, é bem complicado se a gente for pensar por esse lado também. A contratação como serviço ela se torna adequada. Olha só que interessante, você pode fazer um contrato de 24 meses com um fornecedor. E no final você não paga a rescisão. Um funcionário, se ao final de 24 meses você rompe o contrato de trabalho, possivelmente vai ter um custo excessivo. Então, quando você olha para o custo, para a eficiência e para a economia que você gera, que não tem recurso sendo desperdiçado, acaba se tornando o melhor dos mundos, a não ser quando a empresa tem condição econômica para montar uma grande equipe que possíveis economias não faça muita diferença para ela. Mas em anos de crise, esse cenário fica cada vez mais restrito, né? Todo mundo quer ser eficiente, todo mundo quer ser eficaz, todo mundo quer ser economicamente viável, e aí tem um outro item ainda, se a gente desprezar todos esses, é o know-how. Contratar mão de obra qualificada é uma outra dificuldade bem grande. Normalmente, se o cara é bem qualificado, ele está empregado. E se você quer um cara bem qualificado, possivelmente você tem que tirá-lo de onde ele trabalha. E tirá-lo de onde ele trabalha quer dizer cobrir oferta. Cobrir oferta quer dizer pagar mais que a média. E aí, os custos ficam excessivos mesmo. Quando você vai para o modelo serviço, você já contorna toda essa dificuldade. Sem falar que empresas que fazem só isso tendem a ter um nível de qualidade maior, porque ela faz só isso, ela tem processos mais maduros, ela tem mecanismos mais robustos do que quem está estruturando tudo sozinho. E ela tem a preocupação de entregar sucesso para o cliente, porque Sim, se ela não conseguir entregar sucesso, ela não vai ter continuidade no trabalho dela no sim, contrato, né? sim. Então ela tem que ter essa preocupação também. Falando agora em tempo de implementação desse projeto, óbvio que cada empresa é uma empresa, tem a sua necessidade, tem os seus problemas, tem o seu tamanho, mas assim, na sua experiência, quanto tempo você acha que em média para conseguir fazer essa adequação na parte da LGPD, principalmente a adequação à lei, tá? Quanto tempo em média você acha que levaria? Olha, para esgotar todos os itens de uma empresa, não tem um tempo definido, são muitos meses. E por quê? O tempo está associado a quanto de investimento o cliente tem para fazê-lo. Se você mapeia tudo o que tem para fazer, coloca todo mundo que pode trabalhar e diz que custa 1 milhão, possivelmente o cliente não vai ter disposição de 1 milhão para fazer agora. Então, quando você mapeia tudo o que é possível fazer para estar adequado à lei, é um tempo longo. Mas qual é a estratégia inteligente? Primeiro, comece atendendo os itens obrigatórios na lei. Tem 10, 12 itens que são obrigatórios. Esses, com 1 ou 2 meses de trabalho, você atende todos os itens. Depois, você vai trabalhar na prevenção de um vazamento. Depois, numa terceira rodada, ou até mesmo em paralelo, vai depender do tempo e do recurso que o cliente tem, você vai trabalhar em revisão de documento, você vai trabalhar em engajar pessoas. E quando eu digo terceiro passo, não é que tem que ser daqui a um ano, mas são pequenos stacks. Primeiro passo é, vamos atender a lei. A lei diz que eu preciso fazer isso, 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 faça. Porque quem olha de fora já vai ter uma impressão de que você já fez um layout que atende a lei. Aí o segundo item é, eu preciso evitar vazamentos. Invista nos processos, nas tecnologias, nas pessoas, para evitar. Depois, eu preciso manter isso funcionando com pessoas engajadas, revisando o documento. Por exemplo, revisar um contrato é importante? É claro que é importante.
mas ele é algo que, de cara, talvez tenha um impacto menor do que, por exemplo, não nomear o DPO que está previsto na lei. Não fazer um contrato pode ser o segundo plano se você não tiver um canal de comunicação com o titular de dados, porque o canal de comunicação com o titular de dados é necessidade básica. Então, atende o que a lei pede nos 10, 12 princípios lá: portabilidade, acesso total, oposição, consentimento, cookies, o próprio DPO. Faça todos os 10, 12 itens que a lei define e deixa ele bonitinho. Começa a trabalhar na prevenção, porque enquanto ele está bonitinho, você diminui o risco de uma vulnerabilidade se tornar verdadeira. Em paralelo, vá refazendo a documentação, os termos, os compromissos, os contratos, vá repactuando tudo. Agora, eu preciso rever todos os meus fornecedores, isso não é rápido. Eu preciso rever todos os meus contratos de prestação de serviço, isso não é rápido. Eu preciso rever todos os meus acordos, isso não é rápido. Eu preciso rever o meu orçamento, isso não é rápido, depende de uma diretoria, depende de mercado. Eu preciso qualificar toda a minha empresa, isso não é rápido. Então, se você for falar em tudo o que precisa fazer, talvez em 2 anos de trabalho, ao longo do tempo, você vai dizer assim, consegui cobrir 100%. Mas para evitar uma denúncia e para evitar um vazamento, são os itens mais básicos. Se a empresa, olha que interessante, se o negócio não tem denúncia porque está bonitinho e não há vazamento de dados porque está bonitinho, logo não está pagando multa, logo não está sendo penalizado, logo a imagem não está ruim, continua vendendo e bombando. E aí você vai corrigindo as outras coisas. O que eu não faria? Começar pela documentação. Começar pela documentação quer dizer, estou fazendo algo que está atrás da cortina, que pode colaborar com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas não está diretamente ligado ao direito de oposição, esquecimento, portabilidade, acesso ilimitado, transparência total, consentimento e todos esses itens. Então, atendo à lei nos itens que eu gosto de chamar de absolutos, são os itens que eu tá ou não tá, ou faço ou não faço. E depois vai para o preventivo, daquilo que é relativo. Para alguns, investir 1 milhão em prevenção é ruim, para outros, investir 10 mil reais é suficiente. Então, faça os absolutos, faça esse relativo. O que é ideal? A empresa ter uma visão, e aí por isso aquela dica anterior de alguém arquitetando a governança. A empresa precisa ter uma visão de um mapa de onde ela está bom e onde ela está ruim. Não adianta em um item ela ser 5 e outro item ela ser 0. Por quê? Ela vai gastar muita energia e dinheiro para ser 5 em um e vai errar no que vai ter 0 e vai comprometer o todo. Então o ideal é pega tudo que é crítico, sai do 0, vai para o 1. Pega tudo que é crítico, sai do 1, vai para o 2. Aí pega aquilo que não é crítico, que está no 0, sobe para o 1. Tem que ter um equilíbrio. Senão, há um investimento maciço de dinheiro, há um investimento de tempo grande e depois não é defensável, não tem sustentação de estrutura. Você faz e está tomando bola nas costas porque uma parte do processo ficou falho. Então, atende o absoluto, começa a trabalhar no relativo e, à medida que vai sendo suficiente, vai fazendo as partes de acordos, que são as documentações, engajamento de pessoas. Uma dúvida bem comum também que acaba surgindo, talvez seja difícil você responder com exatidão, mas só para o pessoal ter uma ideia, e óbvio que também vai depender de cada empresa, de cada negócio, de cada segmento, mas em média, pelo que você tem visto do mercado, quanto que custa se adequar à lei? Tá? Isso é uma opinião sua de mercado pelo É. que você tem visto. Vamos ficar então no mercado de pequenas e médias empresas, porque o mercado de grandes empresas destoa muito da pequena e da média.
É, vamos falar que a pequena e a média, em valor, é, composto entre uma boa empresa que vai fazer o serviço de DPO, que vai fazer essa governança de privacidade de dados, vai variar entre R$ 1.000 mensais a R$ 30.000 mensais, dependendo do tamanho, do porte, da quantia de pessoas, da quantia de sites www que o DPO vai precisar representar, da quantia de CNPJs que o DPO vai precisar representar, mas vai variar mensalmente entre R$ 1.000 e R$ 20.000 mensais. Mas aí tem um ponto. Esse é o trabalho da governança, é o trabalho para você ter alguém Não, pensando, não é o executor de tarefas. você pensando o que deve ser feito, definindo as ações, e aí parte das ações podem ser feitas por algumas equipes da empresa, à medida que a empresa vai tendo recursos, por exemplo, a empresa tem uma equipe de tecnologia barra segurança. Aquilo que for necessário executar sem investimento de dinheiro, essa equipe consegue absorver o trabalho. À medida que a empresa tem uma equipe jurídica e existam ações sem investimento de dinheiro, aquela equipe pode ir absorvendo os trabalhos. Aí vai chegar um momento que vai ter ações de adequação que você vai precisar contratar ferramenta, tecnologia, plataformas, e aí a empresa vai ter que reembolsar um valor que não está nesse 1.000 a 20.000. Em algum momento vai faltar mão de obra para ela para fazer algum trabalho e ela vai ter que trazer uma consultoria de fora específica naquele item. Por exemplo, às vezes a empresa tem um setor jurídico na empresa, mas é um setor voltado ao negócio da empresa. Por exemplo, se é uma empresa de cobrança, talvez tenha um departamento jurídico que conheça bem a legislação de cobrança, direito do consumidor, talvez direito trabalhista, mas às vezes desconhece o direito digital. Aí você tem documentos e peças para serem construídas. Talvez aquela área de direito que você tem não consiga fazer, aí você vai ter que buscar pontualmente um trabalho. Ah, eu preciso implantar uma tecnologia que a minha equipe de tecnologia não é capaz, a equipe do cliente. Possivelmente ele vai ter que buscar uma consultoria fora, por um período esporádico lá, de início e fim, e pagar aquele valor. Agora, não tem como você começar um projeto saudável, consciente, sem antes ter alguém arquitetando e dando alternativas para a empresa. Pensa que a empresa tem uma alta direção, seus gerentes, diretores, e eles precisam entender o que está acontecendo, quais são os riscos, quais são as opções de investimento e definir o que será feito. Toda empresa, por exemplo, eu orientaria: começa a fazer de imediato aquilo que não precisa de investimento, que as áreas internas conseguem fazer, pega o investimento que tem e começa a aplicar nos riscos mais graves. Em algum momento, você vai eliminar 2, 3 riscos, o dinheiro do próximo mês vão vir para os riscos da vez, as pessoas acabaram os seus papéis, você pode ir lá e capacitá-las para fazer algo, mas entre 1.020, o trabalho dessa inteligência para tomada de decisão. Aí vai depender de cada empresa. Empresa que tem capital humano e intelectual gasta menos. Empresa que não tem capital humano e intelectual disponível para a privacidade vai precisar buscar outros parceiros para executar. Que esse é um outro mito, que uma única equipe consegue regularizar, adequar de ponta a ponta uma empresa, que também é um mito. Muitas vezes é vendido que a minha consultoria vai adequar a sua empresa. Dificilmente uma empresa será adequada por uma única equipe. Se isso acontecer, quer dizer que a empresa tem que ter múltiplos profissionais de tecnologia para implantar muitas tecnologias, precisa ter uma boa equipe de segurança para arquitetar uma boa segurança, precisa ter uma boa equipe de processo para implantar os processos, precisa ter uma boa equipe de engajamento de pessoas para produzir conteúdo e engajar as pessoas, precisa ter uma boa equipe jurídica que domine bem o direito digital, a LGPD, para transformar todos os critérios da LGPD em acordos novos, precisa ter uma boa equipe contábil para reorganizar o que precisa
para ser feito. Então, você precisa de umas 10 grandes equipes e dizer que uma única empresa faz isso é só se ele tiver mesmo uma grande equipe por trás. E principalmente quando se fala de tecnologia é difícil, porque você tem na tecnologia profissionais segmentados. Quando você diz, colocarei um firewall, o cara de Microsoft possivelmente não é o cara que coloca o firewall, é um outro profissional. Mas aí você vai chegar numa fase de produtos Microsoft. Aí você precisa ter um segundo profissional Microsoft. Aí você vai ter uma camada de softwares open. Aí você precisa de um outro profissional de software open. Aí você vai chegar na camada de banco de dados. Aí você precisa de um profissional de banco de dados. Aí você vai chegar na aplicação. Aí você precisa do profissional de aplicação. Aí você vai fazer ajustes nos softwares. Aí você precisa de um desenvolvedor de software por linguagem. Então é difícil uma empresa dizer assim, eu adequo o seu negócio de ponta a ponta. Ou ele não entendeu o que é adequação, ou ele está usando essa frase para vender uma sensação totalitária. Poucas empresas conseguem fazer by design. By design em arquitetura de rede, by design em software, by design só na aplicação, by design na camada de segurança, by design é um item da lei. Então, é difícil você dizer assim, puxa, uma única empresa faz tudo, apesar de muitos dizerem. Eu tenho pouca fé que um faz tudo. Por E, isso que eu acredito no cara da inteligência, o cara que vai gerar um motor de inteligência. E depois você vai distribuindo em quem pode fazer. e nesse cenário, dificilmente a pequena e média empresa vai conseguir fazer esse investimento, né? É. Ah, quero ter uma equipe interna que vai fazer tudo. Por Normalmente a exemplo, pequena e média não tem é, nenhuma pessoa responsável pelo ó, TI, né? por exemplo, você vai na Accenture, uma das maiores consultorias de softwares. O que depender do jurídico processo e software, eles vão conseguir fazer. Mas é uma empresa que não deve começar a falar em casa menor de 1 milhão. Você vai para a Exatamente. Stefanini, é uma outra grande consultoria. Ela pode adequar software, ela pode adequar pessoas, ela pode adequar processos. Só que não vai falar em casa menor de 1 milhão. Por isso que eu quis separar só médias e pequenas, que não terão milhões para investir em LGPD, para falar de 1.000 a 20 mil mensal, para ter uma inteligência de tomada de decisão. Essa inteligência tem que ser viva, a figura do DPO tem que ser viva, porque ela não pode parar, são funções permanentes, e o momento que você para, você não fica onde você estava, você acaba andando para trás, você regride. Show. Muito bom. Excelente aula aqui do mestre Edson aqui. Tivemos 3 vídeos. Se você não assistiu os 2 primeiros, eu sugiro que você assista o primeiro e o segundo vídeo, onde a gente fala um pouco mais sobre a LGPD, por que você deve se adequar, e agora na terceira parte a gente fala quais são os passos, né? Por onde você começa. E Edson, muito obrigado. E eu queria, né, que você explicasse um pouquinho para o pessoal como que a Sentinela, que é a empresa que você está à frente, como que ela pode ajudar as pequenas e médias empresas nesse momento aí de adequação. Empresas que desejam se adequar, empresas que querem colocar nos valores da empresa a privacidade de dados, podem contar com a Sentinela no processo de adequação. O Sentinela oferece todas as informações necessárias para o cliente se adequar. Parte das atividades da adequação ela consegue fazer. Ela consegue oferecer no seu pacote de serviços o DPO permanente. Junto com esse DPO, é alicerçado a figura de um gerente de riscos e de um gerente de segurança, para que o DPO consiga fazer uma análise de risco da privacidade e uma análise de segurança, e ele consegue ofertar para o cliente a adequação dos itens absolutos, tenho ou não tenho, ele consegue oferecer inteligência permanente para os itens que não são absolutos, como segurança, by design, prestação de contas. Esses itens, ele consegue oferecer o serviço permanente do DPO, que vai fazer a manutenção da privacidade de dados.
Sentinela entra, atende os itens básicos, começa a produzir inteligência para a alta direção começar a tomar as decisões que cabem melhor no seu bolso. Cada empresa tem uma condição diferente, cada empresa é soberana para escolher o que quer fazer. Aquelas que forem mais longe têm o bônus de ir mais longe e um ônus menor porque terá menos vulnerabilidades. Aquelas que escolherem ir menos longe terá o ônus maior das vulnerabilidades. A empresa é sempre soberana. O Sentinela oferece esse serviço sem contratação CLT, sem alocação de recurso, no modelo serviço, onde a gente encontra um plano adequado para a necessidade do cliente, sem necessidade de desperdício. Então, se você tem interesse, e esse é um outro item, Rafa, o Sentinela tem o desejo de trabalhar, de apoiar e de ajudar clientes que desejam se adequar, clientes que querem colocar a privacidade como valor do seu negócio. Nós hoje não estamos interessados em pegar clientes que estão, por obrigação, tentando fazer algo. Não vai agregar valor nem para nós, nem para eles, porque faremos um trabalho que não vai além, faremos um trabalho que não vai ter engajamento, faremos um Momentâneo, né? trabalho que a alta direção não vai se importar com isso. E aí isso não agrega para a gente. Nós queremos clientes que digam assim: a privacidade faz sentido para o meu negócio. Isso é um Ou propósito, né? estou numa cadeia que eu não sobrevivo sem a privacidade. Eu desejo a privacidade aqui. E aí nós conseguimos ajudar com os itens absolutos e proporcionar tomadas de decisões para o que não é absoluto. E aí, com esse motor inteligente, o cliente tem condições de escolher os melhores parceiros para aquilo que nem o cliente faça e nem o Sentinela faça. Sentinela vai cobrir um pedaço, o cliente vai cobrir um pedaço. O que ficar descoberto, ele tem todas as informações para selecionar o melhor parceiro no mercado. Show de bola, hein? Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a Sentinela, passe os seus contatos aqui para o pessoal, Edson, para eles conhecerem um pouco mais do seu trabalho. edson.ferreira@sentinela.digital, contato@sentinela.digital, comercial@sentinela.digital. Se mandar em meu nome, eu atendo. Se mandar no contato no comercial, alguém da equipe vai atendê-lo. Se quiserem entrar no site sentinela.digital, lá você tem o link para falar direto no nosso Telegram e WhatsApp. E aí a gente pode ter, quem atendê-lo pode ter uma conversa mais próxima e mais calorosa. Muito bom, muito bom. Então, não deixe de correr aí com a sua implementação, com a adequação à lei, porque, querendo ou não, a gente está aí, a gente está entrando em fevereiro agora, a gente está a menos de 10 meses, né? Até menos, na verdade, em agosto. Então, são menos de 6 meses aí praticamente para a entrada da lei em vigor. Então, corra, porque esse prazo ele vai sendo cada vez mais consumido e as empresas, quanto menos tempo elas tiverem para se adequar, possivelmente com a aplicação das multas, com a aplicação da própria NPD, o mercado comece a ter que correr e aí os serviços, obviamente, vão começar a ficar mais caros também. Tá? Então, Edson, muito obrigado pela sua cooperação, pela sua participação. Fiquei muito feliz. O time da Start está muito feliz em colaborar. Se você também não conhece um pouco do trabalho da Start, a gente vai deixar aqui na descrição um pouco daquilo que a gente tem feito. Se inscreva no nosso canal do YouTube, se inscreva no canal do YouTube da Sentinela, acompanhe os treinamentos feitos pelo Edson também, que vai estar postando aí em breve coisas bem bacanas. Então, acompanhe o nosso trabalho e caso você tenha alguma dúvida relacionada à segurança digital do seu negócio, da infraestrutura da sua empresa, converse com o time de especialistas da Start, que também a gente vai estar apoiando você nessa parte de mecanismos de defesa, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!